Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês, tá? Antes de vender o meu peixe aqui, aquele velho recadinho, não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante aqui, para que o canal cresça, tá certo, gente? E é de graça, se inscreva, falta bem pouco para a gente completar os 2.000 inscritos. Tá? Já temos mais de 58.000 acessos aqui. Tem muita coisa para você, muita coisa interessante. E não é só direito administrativo, embora a maioria dos mais de 1.000 vídeos gravados aqui tratem sobre a matéria que eu ensino há 21 anos, beleza? Bom, o motivo desse vídeo é gravar aqui para vocês algumas dicas sobre o decreto 6029 de 1º de fevereiro de 2007, que fala sobre o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal. Então, a nossa pretensão aqui não é nos aprofundarmos no tema, nem esgotar os assuntos referente ao mesmo. Entretanto, a gente vai dar algumas dicas. Na segunda-feira, o professor estará gravando este decreto lá no curso MS, um grande parceiro nosso, e vamos aqui já aquecer as turbinas, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa interessante que você baixe esse decreto no site, tá? No site do Planalto você encontra esse decreto e a partir daí você vai acompanhando as nossas dicas, tá certo? Vamos lá, rapidinho. Esse decreto, ele tem, vamos primeiro ver aqui, ele tem 25 artigos. Então, é um decreto relativamente rápido, certo? E como eu havia dito, ele institui o sistema de gestão da ética no Poder Executivo Federal. Então, esse decreto, a princípio, não se aplica, né, a estados, Distrito Federal e aos municípios, tá bom? Esse decreto aqui também está de alguma forma correlacionado ao decreto 1171/94, que é o Código de Ética aplicado aos servidores públicos civis federais. Bom, normalmente, na maioria dos casos, quando é pedido este assunto aqui, cai a letra do decreto, certo? A letra fria do decreto. Então, selecionar, copiar e colar. Alguns pontos aqui merecem observação. E já de cara, vamos lá. O que diz o artigo 1º? Que fica instituído esse sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal. Então, repito, não se aplica a estados, Distrito Federal e municípios. A finalidade: promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Poder Executivo Federal. Muito fácil aqui, né? Trocar federal por estadual, municipal, ou especificamente aqui, colocar que se aplica a todos os níveis da federação, o que está errado. Aqui no artigo 1º você tem as competências. Eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, a não ser uma aqui, por exemplo, o inciso 1º. No caso do artigo 1º, você vai ver aí que são 4 incisos. Por exemplo, o primeiro, integrar os órgãos, programas e ações relacionados com a ética pública. Olha só. E temos outros verbos aqui também, né? Contribuir, promover, articular. Então, pode vir uma questão perguntando das competências do sistema de gestão ética, que está aqui no artigo 1º. Depois você tem o artigo 2º, que fala quais são os órgãos que integram o sistema de gestão ética do Poder Executivo Federal. E você tem 3, isso que é importante: Comissão de Ética Pública, CEP, né? Comissão de Ética Pública, e a segunda, as comissões de ética, de que tratam o decreto 1171, que é o Código de Ética, e
as demais comissões de ética e equivalente nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Então, nós temos no artigo 2º os órgãos que fazem parte desse sistema de gestão. O artigo 3º, ele fala sobre a Comissão de Ética Pública, muito importante, tá? Ela é integrada por 7 brasileiros, veja aí que tem número ímpar, né? Que preenche os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Então, os requisitos mínimos, né, para você fazer parte aí da Comissão de Ética Pública. E veja que fala 7 brasileiros. Então, pode ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, certo? Quem designa, quem indica o presidente da República, que é o mandatário, né, do Executivo, é o chefe do Poder Executivo Federal, e o mandato aqui, 3 anos, tá? Esse mandato não coincidentes, tá? Para que se preserve a memória dessa comissão, tá? Os membros têm mandatos diferentes. Por quê? Porque para sempre, quando for renovar, sempre ter alguém, né, na gestão anterior para poder resgatar as informações, né, para poder trazer a memória e, claro, dar continuidade ao serviço que está sendo prestado. É permitida uma única recondução. Então, eu reputo o artigo 3º de uma importância muito grande. Aqui também está dizendo que a atuação no âmbito da Comissão de Ética Pública, né, não enseja qualquer remuneração, então os serviços são gratuitos e são considerados de relevante serviço público. Então a gente pode classificar esses membros como agentes honoríficos, são aqueles que desempenham relevantes serviços prestados, né, à comunidade. O presidente só entra em cena nas deliberações no chamado voto de qualidade. Então, ele vota para decidir. Então, se houver empate, o voto de qualidade é aquele que é dado pelo presidente da comissão e aquele voto que é dado para desempatar. O mandato dos primeiros membros serão de 1, 2 e 3, estabelecidos no decreto de designação. É aquela história, né? Para não ter, né, não serem coincidentes e, consequentemente, preservar a memória da comissão. Bom, o artigo 4º fala a competência dessa comissão, a Comissão de Ética Pública. Você dá uma olhadinha aí, que também verbos, né? Tem verbos. Aqui, vamos ver, por exemplo, inciso 1º. Atuar como instância consultiva do presidente da República e ministro de Estado em matéria de ética pública. Isso aí eu considero de uma importância muito grande. Então, a administração federal, quando vai ou pretende nomear um ministro, é interessante que consulte a Comissão de Ética Pública para saber, tá, se tem algum impedimento no que diz respeito à questão ética acerca da nomeação dessa pessoa, tá? Se o passado dessa pessoa não for muito bom, é recomendado que não nomeie. Embora, né, o executivo, o chefe do executivo, não esteja obrigado a seguir o que está aqui, tá? É uma sugestão. Vamos lá. Você tem no parágrafo único do artigo 4º que essa Comissão de Ética Pública contará com uma secretaria executiva vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Então, nós estamos aqui, essa comissão estando vinculada aí à Casa Civil. Essa comissão não é subordinada, ela é vinculada. Isso para que possa desempenhar corretamente as suas atribuições. Beleza? Olha só. Bom, já o nosso artigo 5º fala das comissões de ética que estão relacionadas ao decreto 1171. Lá você encontra, né, no decreto 1171, das comissões de ética. Então, esse artigo 5º fala da composição dela, dizendo que essas comissões
de ética, não estamos falando da comissão de ética pública, tá? As comissões de ética, compostas de 3 membros titulares e 3 suplentes, tá? Obviamente que o suplente entra em cena quando o titular estiver impedido por algum motivo. Escolhido entre servidores e empregados do seu quadro permanente e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão para mandatos não coincidentes de 3 anos. Cuidado para não confundir, tá, a composição dessa comissão de ética com a comissão de ética pública, tá? São coisas diferentes, beleza? O artigo 6º fala que é dever do titular da entidade ou órgão federal, direto ou indireto. Então aqui, assegurar as condições de trabalho para que essa comissão de ética cumpra as suas funções e conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética, tá? Então, o artigo 6º fala do dever do titular da entidade ou do órgão. O 7º fala da competência dessas comissões de ética, tá? E atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seus respectivos órgãos e entidades. Veja que a comissão de ética pública também tem esta função, né, de ser o órgão consultivo, mas no caso da comissão de ética pública ela é um órgão consultivo para o presidente da República. Bom, então aqui no 7º você vê a competência das comissões de ética. O artigo 8º, você fala que compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta, observar e fazer observar as normas de ética e disciplina, constituir a comissão de ética, porque elas são obrigatórias, né? Garantir os recursos humanos, materiais e financeiros, senão, com certeza, essa comissão não consegue desempenhar a contento suas atribuições e atender com prioridade as solicitações das comissões de ética, da Comissão de Ética Pública, né? Aí é só uma, não existe das comissões de ética, isso diz respeito aos órgãos e entidades, mas só tem uma comissão de ética pública, que é essa aí lá no âmbito federal. Artigo 9º, fica instituída a rede, aqui fala na rede de ética do Poder Executivo Federal, que está ligado ao que diz respeito a todos os órgãos que envolvem a ética. Parágrafo único do 9º diz que os integrantes dessa rede de ética, sob a coordenação da Comissão de Ética Pública, pelo menos uma vez por ano, em um determinado fórum específico, eles fazem, né, este evento para avaliar o programa e as ações de promoção dessa ética. O artigo 10 fala que os trabalhos da Comissão de Ética Pública e das demais comissões devem ser desenvolvidos com celeridade, com rapidez, com eficiência, né? E observância alguns princípios, entre eles, proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. Isso é muito importante. O artigo 10, inciso 1º, tem uma importância enorme, tá? Isso está ligado, né, à questão também da proteção à imagem da pessoa, até porque ela ainda está sendo investigada, certo? E como ela está sendo investigada, a presunção de inocência, então, deve-se proteger a honra e a imagem da pessoa que está sendo investigada. Também tem outra proteção aqui, a identidade do denunciante. Se ele quiser se manter reservado, então a administração não pode divulgar o nome, né, a identidade de quem está denunciando. Independência e imparcialidade, isso aqui está ligado à questão da impessoalidade, que é um dos princípios da administração. O artigo 11 fala o rol dos legitimados para provocar essas comissões, e aqui diz qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associações ou entidades de classe podem ou são legítimos para provocar a atuação dessa comissão de ética pública no âmbito federal ou as comissões de ética, certo? Parágrafo único do 11 traduz aqui o conceito de agente público, inclusive fala, né, que não importa se preste natureza permanente, temporária, excepcional, eventual, cai sim na definição de agente público que pode ser analisado por essa lei. O artigo 12 fala do processo de apuração e investigação, tá?
dá toda aqui uma conduta. Fala, ponto principal do artigo 12 é que o acusado aí deve ser notificado, o investigado, notificado para por escrito apresentar aí sua defesa no prazo de 10 dias, né? Contraditório e ampla defesa, muito importante aqui. O que mais de importante aqui? Ao parágrafo 3º do 12, na hipótese de serem juntados aos atos de investigação após a referida manifestação escrita novos elementos de prova, o investigado será notificado para uma nova manifestação e no igual prazo, 10 dias. Tá? O que mais a gente pode colocar aqui de importante? Parágrafo 5º, se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências do Código de Conduta da Alta Administração Federal e do Código de Ética Profissional, lembrando que a punição adotada aqui é a censura, vão tomar também, a administração vai tomar outras providências, encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança. Se for, por exemplo, um ministro, vai encaminhar esse pedido de exoneração ao presidente da República. Encaminhamento, aqui fala Controladoria Geral da União, hoje tem outro nome, né? Ministério, né? Controladoria, enfim, ela vai também, né, tomar outras providências. Recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade assim o exigir. Bom, você tem o artigo 13, será mantida com a chancela com carimbo de reservado até que seja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito das normas éticas. Corre em sigilo. Reservado é uma das espécies de sigilo que você pode dar, né, num documento. Até porque esse processo, assim como uma sindicância, está apurando ainda a autoria e a materialidade do evento. Parágrafo 1º do 13 diz que, concluída a investigação e após a deliberação da Comissão de Ética Pública, as comissões, os autos procedimentos deixarão de ser reservados e aí passam então a ser públicos. O que mais eu chamo a atenção aqui? Olha o 14, a qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos no recinto da Comissão de Ética. Não pode fazer carga do processo, não pode levar o processo para casa, mesmo que ainda não seja notificada a existência do procedimento investigatório. Basta que você tenha informalmente a comunicação que você está sendo investigado ou foi aberta uma investigação para você ou contra você, em face de você, né? Então, pode ir, a pessoa que está sendo investigada pode ir na comissão para ter acesso a essa documentação. Não precisa ser notificada para ela fazer isso. O que mais nós temos aqui? Olha o 15. Todo ato de posse, investidura em função ou celebração de contrato dos agentes públicos é acompanhado da prestação do compromisso solene de acatamento dessas normas voltadas ao Código de Ética. Interessante aqui. A posse em cargo ou função, parágrafo único do 15, que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da alta administração, deve ser precedida de consulta da autoridade da Comissão da Ética Pública acerca da situação que suscitar conflito de interesses. Esse choque de interesses entre o particular que está sendo nomeado, que está tomando posse, e a administração pública precisa ser identificado aqui. As comissões de ética, segundo o artigo 16, não pode se excusar-se de proferir a decisão, não pode ficar em cima do muro, tem que ser bem direto, bem objetivo, se realmente feriu o Código de Ética ou não. E havendo dúvida na situação, segundo o parágrafo 1º do artigo 16, você manda para a assessoria jurídica para que ela analise, né, e emita um parecer sobre a situação. O que mais nós temos aqui interessante? Olha o 17. As comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos,
penais civis de improbidade ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes. Aí é a quíntupla responsabilidade que se aplica sobre o agente público, sobre o servidor público. Ele responde na área civil, na área criminal, na área administrativa, na área de improbidade e também esta área que nós estamos analisando, que é a questão ética. O que mais? O artigo 18, importante. As decisões das comissões de ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em emendas, né, que são é o resumo, a emenda é o resumo. Com a omissão dos nomes dos investigados, divulgada no sítio próprio, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública, preservação da honra e da imagem, que você sabe que aqui tem. Os trabalhos dessa Comissão de Ética são considerados trabalhos de grande relevância e têm prioridade sobre as atribuições próprias do cargo do servidor público. Então, existe aí uma prioridade, certo? Artigo 20. Os órgãos e entidades da administração pública federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução do procedimento da investigação instaurado pelas comissões de ética referidas aqui aos códigos de ética. O que mais aqui? Parágrafo 2º do 20. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informações solicitadas à comissão de ética. Então, o sigilo não pode parar, tá, o envio dessas informações tão importantes. Bom, aqui você tem, o que é mais importante, o 22, né? A comissão de ética manterá um banco de dados de sanções aplicadas por essas comissões de éticas, é um arquivo importante, né, para preservar a memória deste órgão. E o 24, veja aí, as normas e condutas da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional, do servidor civil do Executivo e do Código de Ética do órgão ou entidade, aplicam-se no que couber às autoridades e agentes neles referidos, mesmo em gozo de licença. Então, mesmo estando em gozo de licença, a questão da ética deve ser aplicada. Bom, basicamente aí, né, os principais tópicos, obviamente, que você deve se exercitar. Existem aí no concursos várias questões que você pode baixar, tá? É só você pesquisar também no Google, né? Aparece. Então é interessante você se exercitar para ver efetivamente o que é mais importante aí. E é isso. Pessoal, um abraço a todos. Não esqueçam, tá, de se inscrever no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!